dia, uma vez mais, entrando na tua casa com uma palavra de vida para você. A palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos parece 3 estágios da nossa caminhada, da nossa vida cristã. Primeiro, conhecemos Jesus como caminho. O que é conhecer Jesus como caminho? É quando entendemos, recebemos em nosso espírito e em nosso coração o entendimento de que só Jesus Cristo salva. Então, nesse momento, nós começamos a abandonar todas as outras crenças, buscas em outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando você percebe essas marchas para Jesus, que reúne milhares de pessoas, quem sabe milhões de pessoas nas ruas do nosso país, essas pessoas entenderam Jesus como o caminho. Elas estão seguindo a Jesus Cristo. Porém, muitas destas pessoas nos confundem no dia a dia, porque mesmo andando no caminho, elas ainda possuem uma vida complicada, cheia de defeitos, de pecados. Descobriram Jesus como o caminho, estão tentando caminhar com o Senhor Jesus, mas a sua vida ainda está absorvida pela mentira. Nesse momento, quando o Espírito Santo começa a nos levar a um nível mais alto, ele nos chama ao segundo estágio, ou seja, a conhecer Jesus não só como caminho, mas conhecer o Senhor Jesus como a verdade. E nesse momento, é o momento em que temos um confronto consigo mesmo. Eu tenho um confronto comigo, você tem um confronto com você. É quando você já não aceita mais ter um comportamento na igreja, ir à igreja, frequentar o culto, participar de algum evento dentro da igreja evangélica, mas nesse momento você ainda percebe que você continua praticando as mesmas coisas que uma pessoa ímpia pratica. Então, nesse momento, você começa a ser confrontado com a verdade. Ninguém te diz nada, não é o pastor, não é o líder de célula, não é o seu superior, é uma obra produzida pelo próprio Espírito Santo. Então ele começa a te confrontar, e você já não aceita mais essa dualidade dentro de você. E nesse momento, você começa, de fato e de verdade, a abandonar o pecado. E nesse momento, você começa a caminhar para um novo nível, descobrindo Jesus não só como o caminho, mas descobrindo o Senhor Jesus como a verdade. Nesse momento que você descobre Jesus como a verdade, você tem um confronto com você. Entende que você é, querendo ou não, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, a mentira. Você quer fazer o bem, mas não pode fazer o bem. Você quer ser santo, mas há uma guerra dentro de você. Esse conflito, esse confronto interno dentro de você gera uma luta interior. Nesse momento está sendo produzido um novo nível em você. Você está sendo chamado a conhecer, a viver um novo tempo. Ou seja, abandonar a mentira e buscar uma vida mais autêntica, mais real em Cristo Jesus. Mas existe ainda um terceiro nível que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E qual é o estágio quando nós descobrimos que Jesus é mais do que o caminho, é mais do que a verdade, Ele é a vida? É quando absolutamente nada mais nos satisfaz, a não ser a presença viva e real do Senhor Jesus. É quando você começa a perder a alegria, a motivação de qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. Então você foi chamado ao terceiro nível, ao nível de encontrá-lo como sendo a essência supridora da vida em você. Espero que essa palavra de João 14,6 tenha começado a esclarecer algo novo para você. Jesus é o caminho, quando você o vê como Senhor e Salvador. Ele é a verdade, quando você começa a se confrontar com você mesmo e já não aceita mais viver uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Então, nesse momento, você tem um toque interior e você quer a verdade de Cristo implantada em você. Mas existe ainda um terceiro nível, quando as outras coisas vão se tornando efêmeras e passageiras para você. Quando
você até acha que está ficando meio depressivo, porque o mundo e as coisas do mundo vão perdendo sentido para você, e só Jesus te alegra, só Jesus te preenche. Então você foi levado ao terceiro nível. Voltaremos a falar nesse assunto na nossa próxima mensagem. Que Deus te abençoe.